difícil compreender a provisão no meio do caos. É difícil entender a prosperidade no meio da crise financeira, no meio das dívidas, no meio de um aluguel que ainda não foi pago, no meio de uma luz cortada. Ei! Ele é o teu pastor. Nada, absolutamente nada te falta. Nada está faltando na sua vida. Ei! O Senhor quer te curar nessa noite, emocionalmente, porque isso feriu o teu coração. Ele é o teu escudo. Ei, a palavra diz que ela é luz para o meu caminho, e a palavra diz que Ele está cuidando. Basta você confiar plenamente nele. Existia um exército parado por 40 dias, recebendo palavras desmotivadoras. Eu não sei quantos dias, meses ou anos que você tem recebido palavra desmotivadora, que está desconstruindo a verdade que você tem de Deus. Mas de repente Deus vai levantar um menino chamado Davi, e ele vai se posicionar. A primeira vez que ele ouve o que ele possuía do Senhor, se tornou algo visível no meio de um exército que foi zombado. Ei, você é um soldado de Deus, escolhido para triunfar, para romper, para avançar. Eu não estou falando de moleza nessa noite, eu estou falando do teu chamado, da tua identidade. Ei! O Senhor está te curando nessa noite. A tua mente está sendo curada nessa noite, e o resto do seu corpo será consequência da cura emocional. O Senhor já te abençoou antes mesmo de você ser gerado no ventre. A Bíblia declara que o Senhor decidiu nos abençoar nas regiões celestiais com todas as sortes de bênção. O teu chamado é para fluir na bênção do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ei, eu não temerei. A sombra do vale pode estar te atingindo, porque você ainda não deu um start na mentalidade. Ele é o teu pastor, Ele está cuidando. A única coisa que o Senhor quer que nós entendamos nessa noite é que Ele está cuidando. Senhor, eu creio que nesse lugar estamos em uma atmosfera de cura agora. Eu creio que nesse lugar estamos em um ambiente propício a sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio que nesse lugar, nessa noite, o Senhor está curando feridas na mente, feridas na alma. Eu creio que nesta noite o Senhor, meu Pai, está curando fisicamente. Juntas, ossos, medulas, nervos, sangue. Eu creio que nesta noite o Senhor está curando corações. Eu creio que nesta noite, meu Pai, há curas. Talvez existe uma grande possibilidade do Senhor estar agindo na casa agora dessa pessoa que está aqui em intercessão, clamando. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o Jeová Rafa, o Senhor que nos sara. E que nesse lugar, meu Pai, o Senhor possa ter liberdade para curar mesmo, para libertar, para agir. Em nome de Jesus, haverá testemunhos desta noite daquilo que o Senhor está fazendo. O teu nome será mais uma vez honrado, mencionado e espalhado nessa cidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Antes de você se assentar, cumprimente essas pessoas que estão do seu lado aí. Fale com ela, libere uma palavra sobre a vida dela aí. Deus te abençoe, seja bem-vindo, bem-vinda à igreja Voi, vivendo ousadamente o Evangelho. Amém? Meus queridos, nós demos um start domingo passado em uma série chamada Kryptonita. Diga Kryptonita. Se você ainda não comprou o livro, vai na Juntos Livraria, ao lado da Chiquinho Sorvete. Você vai ver a livraria, provavelmente vai ter esse livro chamado Kryptonita. Eu incentivo a vocês a comprarem esse livro, fazer esse investimento. Eu incentivo vocês a fazer esse investimento. Jair mudou tudo aqui, hein? Eu quero que vocês façam um investimento na sua vida pessoal. Esse livro aqui, ele vai destruir você. Ele vai acabar com você. É muito importante. Hoje nós vamos falar na segunda parte, que é identificando a kryptonita. Diga, identificando a kryptonita. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Você concorda? Diga, eu sou filho de Deus. Se nós somos filhos de Deus, por que nós não agimos no poder que foi derramado em Atos 2? Se nós somos filhos de Deus, por que nós não agimos? O que aconteceu? O que interviu para mim não ser participante da natureza divina nessa terra? O que aconteceu? Sendo que nós deveríamos ter uma vida no nível sobrenatural. Diga, sobrenatural. Mas infelizmente a igreja no mundo está andando no nível natural, humano, às vezes até mundano. O que está acontecendo, Fabiano? Diga, kryptonita. É uma kryptonita espiritual, assim como o super-homem foi afetado quando ele chegava perto. Os inimigos sabiam que a kryptonita iria matar o super-homem, assim como o diabo sabe que o pecado destrói a minha identidade como filho e gera um comportamento que desfigura e descontrola o ser humano de uma forma emocional, racional, e ele começa a se perder na sua identidade. E tem algumas coisas que levam a isso. Nós sabemos que identificar a kryptonita às vezes vai ser até fácil para alguns hoje aqui. Identificar a kryptonita. O problema vai ter que ser homem e mulher de Deus para mudar de vida a partir de hoje. É uma mensagem que vem desafiando a minha vida, porque é uma mensagem que fala diretamente em cada área da minha vida e da sua vida. Satanás, ele é especialista em destruir a minha identidade como filho, a sua identidade como filho ou filha de Deus. Satanás é especialista em destruir a identidade dos nossos jovens. Ele é especialista. A gente vê uma igreja chamada Igreja de Corinto, onde o apóstolo Paulo vai escrever, e é uma igreja de um grande exemplo.
essa igreja tinha dons espirituais, sim ou não? A igreja de Corinto tinha dons, sim ou não? Dons, Rafa. Vários dons. Pensa numa igreja que fluía nos dons espirituais. O apóstolo Paulo afirmava que nela havia muitos fracos também e doentes. O apóstolo Paulo, ele orientou aquela igreja. Ele foi motivado pelo Espírito Santo a liberar verdades. A liderança daquela igreja, aos ministérios daquela igreja. Eu não sei, porque nós somos limitados, mas eu fico imaginando o apóstolo Paulo sentando com a liderança daquela igreja, os pastores daquela igreja, os líderes de ministério daquela igreja, sentando com eles, orientando eles, mostrando para eles a realidade daquilo que eles estavam praticando, os erros, sentando em amor, porque quem fala a verdade ama demais, e ele não quer que a pessoa vá a passos largos para o inferno. Uma igreja de Corinto estava dividida, com sérios problemas, gravíssimos problemas. Muitos problemas roubavam a força da igreja. Qual que é a realidade da igreja umaramense, que é a nossa realidade hoje? Quando eu falo da igreja umaramense, tem que começar pela igreja Voe. O que está roubando a força dessa igreja, desse ministério? Nós vamos identificar a criptonita. Aquela igreja era uma igreja dividida, que tinha divisões, tinha pregadores favoritos. Existe hoje isso ou não? Não deveria. Tem pessoas que só vêm quando o Jair prega, né? Tá certo ou tá errado? Uma mentalidade dessa, carnal, mundana, não tem como falar que isso é espiritual, né? Na cela, na intercessão, nos ministérios, não. Faltou tal pessoa, então cancela tudo. E as outras pessoas, o que ela representa? O que ela representa? Deveria representar a identidade de um filho que você e eu deveríamos dar valor. Imoralidade, litígio entre os irmãos, egoísmo. Quantas coisas ruins hoje acontecem dentro da igreja. O mundo não tem como nós falar que o que acontece lá, tem muitas coisas que não tem nem como a gente pensar, e já aconteceu, está acontecendo do nosso lado. E você sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior, Rafa? É que eles tinham consciência disso que eu estou falando para vocês. Você sabe qual que é o pior? Nós temos consciência dessa realidade. Nós já identificamos a criptonita. Você sabe o que é o pior? Nós decidimos conviver com a criptonita. Você sabe o que é o pior? Nós decidimos conviver com a imoralidade. Nós decidimos conviver com as divisões. Eu aprendi uma coisa, e eu tenho procurado levar isso a muito sério. Não importa o que vai acontecer, problema eu vou para cima dele. Eu tentei há alguns anos passar a mão no problema, deixar, não tem como. O problema nós temos procurado ir para cima dele.
se eu vou sair lá ofendido, cabeça baixa, se às vezes vai abalar um pouco a minha estrutura, se às vezes vai acontecer algo na minha vida, eu não sei, mas eu tenho procurado. É difícil? Claro que é. Fácil é deixar a pessoa de lado, deixa pra lá isso aí. Mas não tem como. Você vai ter que ouvir muita besteira na sua vida para aprender a desenvolver o teu chamado. É isso que Deus tem falado muito forte comigo. Você vai ter que aprender a ser um bom ouvinte. Você vai ter que aprender a desenvolver soluções que você não tem capacidade ainda, mas é como? Lá no meio do caos, no meio daquilo que parece um inferno, mas é a solução se você se posicionar. Se compararmos a igreja de Coríntio com a igreja de Jerusalém, vamos ver que a igreja primitiva literalmente transformava cidades inteiras. Havia um poder sobrenatural operando através da igreja na cidade, onde essas pessoas se moviam. Toda a cidade de Jerusalém, Samaria, Jope, Lida, Sarona, ouviu a palavra de Deus. Havia um poder maravilhoso operando naqueles crentes. Quando a igreja se posiciona naquilo que Jesus orientou, que é primordial para nós entendermos, a identificar a criptonita e operar no sobrenatural. Jesus falou para eles, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos. Aquela igreja começou a orar. Gente passeando, indo para o shopping, gente festejando. E o povo fazia churrasco. E a igreja estava orando porque Jesus deu um mandamento para eles. Diga mandamento. Mandamento é construído com muita dor e adversidade e renúncia. Não tem como viver um princípio sem renúncia. Não tem como identificar a criptonita sem renúncia. Não tem como avançar sem renúncia. Não tem como evoluir sem renúncia. E a igreja ficou lá, e de repente a igreja recebe o poder. De repente o Espírito Santo desce e vai encher aquelas 120 pessoas que decidiram romper com os desejos carnais, porque esperava algo diferente. Se você está esperando algo diferente para a cidade de Umuarama, é lamentável se você está vivendo a mesma vida. Agora, se você está procurando renunciar, continue, porque existe um período que Deus vai decidir fazer. No cronograma dele, no relógio dele, já está tudo feito, mas no nosso, ainda não. Mas Deus já está com a história escrita do mover sobre a cidade de Umuarama. Deus já escreveu os 2.000 batismos da igreja Roi. Deus já escreveu as 10.000 pessoas que nós vamos celebrar junto no domingo. Deus já fez isso, amém? Deus, Ele já escreveu. Mas nós estamos aqui hoje falando que nós temos que identificar algo que tem sugado a nossa força, a nossa capacidade de viver isso, dessa aceleração de Deus sobre a cidade de Umuarama. Nós falamos sobre o poder da unidade no domingo passado. Nós sabemos o que é uma igreja dividida. Nós sabemos que é com várias pessoas pensando várias coisas no mesmo ambiente como esse. O BO que é no mundo espiritual para uma cidade. Nós sabemos que pessoas reunidas no mesmo lugar para adorar, orar, buscar, jejuar, vai revolucionar o mundo. Amém? Os cristãos andavam pelas ruas de Jerusalém e as multidões colocavam os doentes deitados, esperando que a sombra de Pedro tocasse. Já parou para pensar, Jair? Pedrão vai passar
O Jair vai passar lá na frente da FIPAL. De repente tem uma multidão de pessoas reunidas lá na avenida Tiradentes ou Londrina, não sei qual que é aquela parte. E de repente o Jair vai chegar lá e de repente tem um grupo reunido lá. Os enfermos são levados à sombra. Apenas a sombra do apóstolo Pedro. Era tanto poder, mas Pedro teve que identificar a sua criptonita. Era um cara que iria negar Jesus. Era um cara que carregava ainda a espada. Era um cara que ainda tinha um estupim curto. Era um cara agressivo. O Espírito Santo teve que vir e intervir, mas ele teve que tomar uma decisão. Eu não posso caminhar com essa criptonita. Eu tenho que mudar a minha vida. Então, você me ama, apacenta. Você me ama, apacenta. Você me ama, apacenta. Então tá bom. Saiu daquela conversa e foi orar por 10 dias de uma forma ininterrupta. O problema é que eu e você precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e tomar uma decisão. Diga, eu tenho que tomar uma decisão. Essa decisão é difícil, porque você tem um cronograma. Eu tenho um cronograma. E o cronograma daqueles 10 dias era para 120 pessoas, homens e mulheres, para invocar aquilo que Jesus falou para eles. Por que não tem poder hoje? Por que a sombra não flui hoje? Nós sabemos que não é a sombra do apóstolo Pedro. Nós sabemos que é o Espírito Santo que faz. Nós sabemos que o Pedro estava tão possuído do Espírito Santo, embriagado do Espírito Santo, que aonde ele passava a sombra lá, ia curando os enfermos, coisa linda. O lenço do apóstolo Paulo. A sombra curava. Se a sombra curava, dá para imaginar o poder na vida dele. Muitas vezes eles tinham que explicar para as pessoas que eles não eram deuses. Quando eles chegavam numa cidade, os não crentes diziam que eles eram as pessoas que estavam transformando o mundo. Quem que falava? Quem que falava? Os ímpios. Atos 17:6. Esses caras aí estão transformando o mundo. O que você carrega transforma o mundo. O que você carrega, você é templo do Espírito Santo. Você carrega Deus, querendo aceitar essa realidade ou não. Você é templo, é morada do Espírito Santo. Poder para mudar, transformar o mundo. Mas nós precisamos começar da nossa cidade. O que tem roubado essa força? Qual é a criptonita da minha vida? Qual é a tua criptonita? Na semana passada eu falei para vocês, vai ter algumas perguntas. Vai ser difícil de engolir. Vai ter algumas perguntas nessa noite, ao decorrer dessa série de mensagens. Vai ser difícil engolir. E a primeira pergunta: nós somos mais parecidos com a igreja de Coríntio ou com a igreja primitiva? Com quem eu pareço? A igreja de Coríntio, da igreja da divisão, a igreja da imoralidade, a igreja de vários pensamentos, a igreja que sabe que está no pecado, mas não faz nada para mudar, sabe que está errado, mas não muda, não se arrepende, a igreja que sabe que mente, que tira das pessoas, mas não muda, a igreja que prega, mas não vive.
igreja de Corinto, quem que nós somos parecidos hoje? Quem nós somos parecidos hoje? Quem você parece hoje? A igreja de Corinto ou a igreja primitiva? A igreja em Corinto nunca impactou sua cidade como a primitiva. Fez em Jerusalém e arredores dela. Nós estamos impactando a cidade de Umuarama. Nós temos hoje milhares de membros. Quem que nós vamos culpar hoje? O diabo? A cultura? Isso aí já não dá mais. Essa conversa não tem como mais. Eu vou culpar uma pessoa. Fabiano, por que a igreja Voe ainda não atingiu milhares de membros? Por minha culpa. Pelo meu pecado. Essa é a verdade. Por que nós não temos milhares de membros? Eu tenho que assumir. Nós temos que assumir. É uma realidade hoje. Nós não temos milhares de membros. Nós não temos. Tem mais de 110 mil pessoas a nossa cidade. Quantas pessoas que ainda verdadeiramente não está vivendo como um cidadão do céu, como um filho do Deus Todo-Poderoso? Porque bater no peito e falar que é filho é fácil. Eu quero ver viver e desenvolver essa identidade diariamente na prática. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, a pergunta é: quantas delas eu estou fazendo algo? O que nós estamos fazendo hoje como igreja na cidade de Umuarama? Qual é o impacto do poder, da dinamite, do Espírito Santo nessa cidade? Porque nós dizemos que carregamos o Espírito Santo e só tem confusão na nossa vida. Esse fruto é maligno. Não tem como falar dos frutos do Espírito e a realidade é outra. Vimos que a igreja de Corinto estava fraca, doente e sem impacto. Há muitos anos o profeta Daniel afirmou que o povo que conhece o seu Deus será forte. Diga: o povo que conhece o seu Deus será forte. Nós somos fortes? Não precisa responder. 1 Coríntios 11:30 diz assim: por isso há entre vocês muito fracos e doentes, e vários que já dormiram, morreram. Mas em Daniel 11:32 diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Se tornará forte. Não tem como a gente falar: eu conheço Deus, mas não faz nada para Deus. Isso é mentira, é hipocrisia, isso é religiosidade. Porque quem conhece Deus funciona, trabalha, serve, renuncia, avança, se esforça, ele é ativo. Quem conhece Deus é forte. Porque tem que ser forte para falar: eu decido hoje abrir mão da minha vida para servir a Jesus. Tem pessoas que eu converso, mas cara, não dá para me batizar ainda, porque eu tenho vício. Abandona essa criptonita, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque enquanto você ficar falando desse vício, dessa porcaria, desse estilo de vida, você não vai tomar a decisão para ser forte e ativo.
Você acha que você é capaz? A única coisa que Deus espera de mim e de você é uma ação. E nessa ação Ele vai me tornando forte e corajoso para avançar, para romper. Criptonita, identifica ela hoje. Este é o nosso objetivo, sermos fortes de novo, como um super-homem. Fabiano, qual que é a chave para se tornar um super-homem? Qual que é a chave para me se tornar uma pessoa ativa? Qual que é a chave para mim começar a avançar? Diga assim: eu tenho que ter uma aliança. Com quem? Com quem? E eu vou falar para você que você tem várias alianças hoje. Várias alianças hoje. Várias alianças. Tem uma palavra que diz assim: conhecer. Ela é yat no hebraico, que significa conhecer intimamente. É a mesma palavra usada para se referir ao fato de que Deus conhece o nosso coração bem lá dentro, no mais íntimo. Diga: Deus me conhece. No mais íntimo. Tem algumas coisas obscuras na sua vida, não tem? Você não tem coragem de pronunciar ela para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. É obscuro. Deus já sabe. Deus conhece. Deus, Ele conhece o teu coração. E Ele espera que você entenda isso. Deus me conhece. Então o que eu tenho que fazer? Buscar conhecer Ele. Buscar conhecer Ele. Deus está esperando que eu e você demos um passo em fé. E é impossível se aproximar de Deus sem fé. É impossível você tomar qualquer decisão hoje relacionada a Deus sem fé. Você pode tomar decisões baseadas na carne, em um momento de empolgação, mas se for sem fé, não vai. Você não vai avançar. A gente vê que essa palavra aqui, ela é usada em toda a Bíblia, na área do casamento, da união de um homem com a mulher. E é muito tremendo que diz assim, lá em Isaías 54:5: o seu Criador é o seu marido. Diga: o meu Criador é o meu marido. Olha o que o Paulo vai dizer também no Novo Testamento, em Efésios 5:31-32. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornará uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O casamento é uma ilustração de como Cristo e a igreja são um. Jesus é como o noivo e a igreja é como a noiva. Há entre Jesus e a igreja uma aliança de casamento. Vai lá, Jair. Nós vamos passar um vídeo aqui, e eu quero que você preste muita atenção na legenda dele. Amém? Se refere a um casamento. Pode apagar os canhão aí, tá? Meus queridos, parece uma história que até meio que engraçada, né? Mas quantos de nós que estamos aqui nessa noite que casaríamos dessa forma? Quantos homens aceitariam um relacionamento assim? Quantas mulheres aceitariam um relacionamento assim? E você vai, não, mas você é meu favorito. 90% da minha vida, do meu tempo é para você. Você é meu favorito. 10% é só 10%.
ninguém aqui ia casar assim. Só se tiver algum meio atrapalhado da cabeça aí. Mas um homem e uma mulher em sã consciência não aceita isso, repudia isso. Por mais que a pessoa seja linda, por mais que a pessoa seja rica, não tem como aceitar, porque é uma aliança entre um homem e uma mulher. Talvez até mais em alguns momentos ele é o favorito dela, ela o ama mais do que os outros namorados. Por quê? Por que Jansen ficou tão chateado? É uma pergunta, eu quero que você responda para você. Por que aquele marido ficou tão chateado? Tudo que tem que fazer é compartilhar de vez em quando com alguns namorados a sua esposa. Por que você não se casaria com alguém assim como ela? Por uma razão muito clara. Diga: lealdade. A lealdade dela iria estar dividida. Como casar com alguém que tem uma lealdade dividida? Como compartilhar uma vida inteira com alguém que tem a lealdade dividida? Não tem como. Não importa que ela dedique 90% do seu tempo ao seu marido, porque ainda terá outros homens no seu coração. A pergunta crucial para nós: você nunca se casaria com uma pessoa assim, não é? Quem casaria com uma pessoa assim, levanta a mão. Só se for louco. Nós vamos ter que orar por você agora. Mas não tem como. Não tem como. Então o que faz pensar que Jesus vai voltar para uma noiva assim? O que faz eu e você pensar que Jesus veio nessa terra, se tornou um noivo? Quem é a noiva? Quem que é a noiva? Quem que é a noiva? Diga: eu sou a noiva. Diga: eu sou a noiva. O que te faz pensar, noiva, que Jesus vai vir e vai te levar? Você dividindo, você sendo desleal, quebrando a aliança, quebrando o princípio, arrumando desculpa de segunda a segunda, para não fluir no Espírito, para não fluir ministerialmente, para não fluir como empresário. O que te faz pensar que Ele virá e uma mesa de prostituição será levada aonde? Não tem como. Porque se honestamente acreditarmos que Jesus vai voltar para buscar uma noiva assim, então isso mostra como nós estamos terrivelmente enganados, tão enganados quanto aquela mulher Ângela, ao pensar que seu marido aceitaria aquela situação. Quando uma mulher veste o vestido branco de noiva e caminha pelo corredor de uma igreja até o altar, ela está comunicando algo. Fabiano, o que ela está comunicando? A Deus para todos os outros homens da face da terra, assim também os homens, a Deus para todas as mulheres da face da terra, por causa daquele que está ali no altar, me esperando, te esperando. Ela entrega do seu coração e toda a sua vida para Ele. Ela está caminhando para o altar. Você sabe por que nós somos desleais hoje? É porque nós queremos o céu e a terra. É impossível agradar a dois senhores. Ou você está agradando um e estragando o relacionamento com o outro. Qual é o relacionamento favorito seu hoje?
identificando a criptonita. Talvez alguém está em nosso meio identificou a mentira, a pornografia, o adultério, a pilantragem, a falcatrua. Talvez tenha alguém aqui que a boca é mais fuxiqueiro. Talvez você espalha ódio aonde você está. Talvez você é um divisor de igreja. Eu não sei quem que você é, mas o Espírito Santo está falando nessa noite. Eu duvido que Ele não esteja falando. É impossível. Identificando a criptonita. Diga assim: identificar a criptonita é um papel exclusivo meu. A tua esposa vai falar, você vai ficar bravo. O teu marido vai falar, você vai ficar irritada. Você tem um papel exclusivo de identificar a criptonita. Esse relacionamento é inaceitável. Não tem como. Deus afirma ao longo de toda a Bíblia que todo tipo de aliança que Ele oferece ao ser humano é uma aliança de lealdade não dividida, tipo matrimonial. Deus não quer ser o único. Errei. Deus não quer ser o primeiro. Diga: Deus não quer ser o primeiro. A resposta eu já dei. O que Deus quer ser? Deus é primeiro. Já era, irmão. Está dividido, você é desleal. Porque Deus tem que ser único. Você está vendo como que a gente precisa mudar completamente a maneira de nós viver nessa terra? Você está vendo porque a cidade de Umuarama não é afetada com o poder sobrenatural de Deus? Você está entendendo porque os dons hoje não é visível onde nós estamos hoje? Você está entendendo porque que a cidade de Umuarama é mal falada? Porque existe prostituição, porque existe tráfico, porque existe contrabando, porque não existe uma igreja que flui. E a começar, e eu bato no peito, eu sou o primeiro que tenho que mudar, me posicionar. Eu, Fabiano Moura da Silva, eu tenho que me posicionar nessa cidade. Senão já era, irmão. Igreja linda, não tem como esperar alguma mudança sem se posicionar. É uma aliança, é como um casamento. A minha vida com Deus, a minha vida no trabalho, a minha vida. Um homem que se relaciona diariamente com Deus, sua família, seus negócios, tudo vai fluir num relacionamento com Deus. Nós vamos ter que mudar radicalmente. Não está dando certo porque nós temos uma aliança de infidelidade. Para Deus e para as pessoas normais, o comportamento de Ângela é inaceitável, porque é adultério, é infidelidade, é lealdade dividida. Uma pergunta para nós refletirmos nessa noite: se não aceitarmos esse comportamento, no que diz respeito ao casamento, por que então tendemos a aceitá-lo no que diz respeito à nossa vida espiritual? Porque a Ângela não pode ter seus namorados e o homem pode ter outros deuses? Como assim, Fabiano? Um adultério contra Deus. Já vimos que por toda a Bíblia está claro que o tipo de aliança que Deus oferece ao homem é semelhante à aliança matrimonial. Ser um com o homem, assim como um casal se torna uma só carne pelo matrimônio. E Deus também deixa bem claro que não aceita lealdade dividida. Jeremias 3:20 diz assim: mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Em Ezequiel 16:38 diz assim: eu a condenarei como um castigo para as mulheres que cometem adultério. Olha o que o Tiago vai abordar, lá em Tiago 4:5. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que fez habitar em nós tem fortes ciúme? Essas palavras do Tiago é forte, não é? Talvez você não é um homem adúltero, nem uma mulher adúltera.
Talvez você não pratica, não tem essa prática, tem pavor. Mas talvez o teu Deus seja o teu trabalho. Talvez o teu Deus seja a tua esposa. Você não faz nada relacionado ao espiritual por causa da tua esposa, por causa do teu esposo. Eu já cansei de ouvir pessoas que não se posicionam culpando um ao outro, que nem Adão e Eva, é a mesma realidade. É a mesma realidade. Ele não quer se posicionar e resgatar no mundo espiritual essa mulher virtuosa. Ele não quer pagar o preço de jejum, oração, se entregar até que o Senhor faça, até que surja o sobrenatural. E assim a mulher. Pais hoje que os seus filhos são ídolos. Aconteceu um fato terrível nesses dias, por causa de pais irresponsáveis que deveria ensinar o filho no caminho, não largar ele para a mídia. Mas aí o pai e a mãe que não tem esse relacionamento, o que irá acontecer? Filhos que não têm, o que nós vamos fazer? Talvez o teu Deus seja a tua capacidade de trabalhar. Você é especialista demais. Talvez o teu Deus é aquela conta bancária fluindo lá, hein? O primeiro 1 milhão virou um ídolo no seu coração. O primeiro 10 mil te tornou um salário distante de Deus. Talvez o teu salário hoje é o teu ídolo. Qual é o teu Deus? Qual é a tua idolatria? Qual é a nossa criptonita? O que tem roubado a tua força? Eu vejo pessoas batendo no peito e falando do seu trabalho, mas é difícil ver pessoas batendo no peito e falando: essa noite eu passei a noite inteira orando. Já faz 30 dias que eu estou assim. Eu vejo pessoas doentes por causa do trabalho, mas eu não vejo pessoas doentes por causa da oração e do jejum. O homem do céu, compre esse livro e lê ele. O cara jejuou 75 dias, mais ou menos, faz tempo que eu não leio. 100. Os caras falaram: você está achando que você é Deus, que você é Jesus? Ele revolucionou o mundo e tem revolucionado por uma decisão. Pesou quase 30 quilos, 27 quilos. Virou em nada. Por causa de uma igreja perseguida, por causa da palavra. A realidade é que nós estamos adulterando. E isso é normal, adulterar. Talvez não é com a mulher, mas talvez é com aquilo que você está vivendo e passando o seu tempo, seu dia, sua semana, seu mês, correndo atrás do vento que nem louco, e vai parar no nada. Porque esse é o destino de quem corre atrás do vento. O vendaval vem e o lugar que vai destinar a vida dele é num lugar chamado nada. Tiago está dizendo que um cristão cuja lealdade está dividida entre Deus e o mundo é um adúltero. Há muitos pecados que um cônjuge pode cometer contra o outro: mentira, gritaria, grosseria, roubo, mas nenhum é tão doloroso e prejudicial quanto o adultério. Só que, como muitos hoje em dia, é como Ângela, não via nada de errado com a sua infidelidade. Talvez você não via nada, era normal até hoje. Até hoje, porque a partir de hoje nós vamos ser libertos da idolatria e do nosso adultério hoje. Essa noite nós vamos ser libertos da infidelidade, da deslealdade. Essa noite, diga essa noite. Diga essa noite. Eu quero ser liberto do meu adultério
espiritual. Tem pessoas aqui que teve medo de falar, porque a criptonita é tão grande que ele não consegue nem identificar. A verdade que está tão clara, tão real. Você sabia? Eu não sou um adúltero. Eu espero que o Espírito Santo aborde seu coração nessa noite. O apóstolo Paulo diz que ao cometermos adultério espiritual, Deus não se torna nosso inimigo, mas ao contrário, nós nos tornamos inimigo de Deus. Após o adultério espiritual, o que acontece? Vou falar de mim. Um cara cheio de convicção, orando, buscando a Deus, de repente acontece algo no ministério, e eu comecei a adulterar espiritualmente. Como assim, Fabiano? Como que era o seu adultério? O meu adultério era me relacionar em uma prática durante 3 dias ou 4 dias da semana com o futebol. Aquilo lá trazia uma certa paz, um alívio, uma segurança, me distanciando do ambiente que ia me proporcionar saúde e vida. E eu comecei a me tornar infiel pela maneira que eu estava me comportando. Como assim, Fabiano? Porque daí eu comecei a alimentar. Não precisam de mim. Eu comecei a alimentar e a falar mal das pessoas. E uma coisa que eu aprendi, nós temos que aprender: lutar para não falar mal. É difícil, é uma guerra, porque é espiritual. E eu estava muito distante. A minha esposa falava, e de repente a confusão dentro do meu lar estabelecida, porque a criptonita, ela estava muito perto de me matar. A criptonita, ela provoca a morte, não é brincadeira. Ela mata os teus sonhos, os projetos de Deus para a sua vida. Ela acaba com o teu casamento, ela destrói o teu relacionamento com os teus filhos, com a sua vida financeira. Ela te desconecta do projeto de Deus. Mas nunca Deus se afastou, sempre é eu. Sempre é eu. É eu que gero um bloqueio. Porque, Fabiano, o que acontece? Primeiramente, seta, dardo inflamado do quinto dos infernos, e eu começo a ver coisa onde não tem, eu começo a pensar coisa que não existe, e aquilo vai gerando morte, vai quebrando os valores que eu acredito, vai quebrando princípios que eu lutei a vida inteira, vai me desconectando da verdadeira vida que o Senhor escolheu para mim. Deus te trouxe aqui. Não tem uma pessoa nesse lugar que não identificou a criptonita hoje. Não tem uma pessoa nesse auditório que não identificou a criptonita. Essas luzes vão ficar verde até o último dia por um propósito: é criptonita. Ela vai mudar no último domingo dessa mensagem. Você é capaz de mudar, de avançar. Diga: eu sou capaz. Diga: eu sou capaz. Amém? O irônico é que Deus só quer nos dar o melhor. Você acredita nisso ou não? Você acredita que Deus só quer o melhor para você? Eu vou responder: por que nós corremos atrás do pior? Nós somos causadores
problema. Por quê? Nós corremos atrás. Precisamos firmar esta verdade no fundo do nosso ser, porque o mundo é um amante sedutor que nos incita a afastar-nos de Deus. Ele tenta mostrar que o que ele tem a oferecer é muito melhor do que o que Deus tem para nós. Isso aconteceu ao longo da Bíblia e com Jesus. Não existe nada de bom fora de Deus, não importa como pareça. Se for contrário à palavra escrita de Deus, não será bom para mim e para você. Ao final, irá levá-lo a um lugar que não queria ir, a um lugar de morte. Provérbios 14, 12. Não, mas nós pregava isso. Há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o fim dele é de morte. Isso aqui não tem que ser pregado nas ruas e nas praças, que nem nós fazia, não. Isso tem que ser pregado dentro da igreja. Você orando, jejuando, e talvez o caminho que você está hoje é de morte. Aí você fala assim: meu Deus, eu não estou orando, não estou lendo a Bíblia, não estou fazendo nada. Talvez você tenha que ser que nem Lázaro hoje, viver uma ressurreição. Você vai voltar à vida hoje. É uma palavra profética para você que está aqui hoje. Amém? Se tiver alguém morto espiritualmente aqui hoje, uma palavra profética: ei, Deus vai te levantar hoje. Quantos dias, quantos meses? Lázaro, sai para fora. Você vai sair hoje. Você vai sair hoje, amém? Por quê? Você está morto, mas tem alguém orando, intercedendo, pagando preço, está tirando a pedra. Hoje você vai sair desse lugar de treva, de obscuridade. Ei, diga: hoje é o meu dia de viver uma vida abundante, plena e convicta dos sonhos de Deus para mim e para minha família. Amém? Cuidado com os métodos sedutores do mundo. Eles podem nos separar de Deus, tirar toda a nossa força e poder. O casamento, qual é o único motivo ou a única força capaz de manter unido e apaixonado um casal, um cônjuge? Qual que é? É a certidão? É os filhos? Isso não mantém um casamento. Uma certidão de casamento, um filho, isso não mantém, e é real e é visível hoje em muitas famílias. O que mantém um relacionamento de um cônjuge? Diga assim: é o amor. O amor suporta. O amor acredita. O amor faz loucuras na vida de uma pessoa que decidiu amar. Amém? Diga: é o amor. E o que o amor não é uma escolha. Todos os dias somos chamados a fazer uma escolha mais séria da vida de que uma amizade com Deus ou uma amizade com o mundo. Amar a Deus ou amar ao mundo e as coisas que há no mundo. E é por isso que Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios 12, 21: receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo está dizendo que havia crentes ali que pecaram anteriormente e que não se arrependeram, ou seja, não deixaram os seus antigos pecados. É muito sério, amados. Para nós encerrar, não foi o que Ângela fez. Observe que a libertinagem é o mesmo que anseia por prazer sexual. E veja que Paulo diz que muitos pecaram e não se arrependeram. Não será por isso que mesmo que a igreja havia muitos fracos e doentes? Será que não é por causa disso não havia arrependimento? Nós não estamos
falando do mundo daquela época que assassinou Jesus, não. Nós estamos falando da igreja que não se arrependia. Saía de uma pregação do apóstolo Paulo. Eu fico imaginando eu hoje pregando aqui. Como é que vai ser a nossa segunda manhã? Eu quero que você seja muito sério nisso. Escreva a palavra criptonita em algum lugar que você visualiza ela todos os dias. Toda hora que você olhar para criptonita, você vai falar: inferno, eu não vou perder. Eu vou avançar, eu vou romper, eu não vou ser um adúltero espiritual. Eu não vou ser infiel, desleal. Até você respirar e bater no peito e falar: obrigado, Jesus. Foi difícil, todos os dias eu lutei, todos os dias eu me arrependia, mas o Senhor me libertou. O Senhor me libertou. Talvez você vai ter que colocar lá no teu trabalho. Talvez você vai colocar lá no celular, na televisão. Talvez você vai ter que colocar em lugares para identificar a criptonita. Identifica ela. É momento de você identificar ela. Primeiro, que já falamos que no coração de Deus, a aliança que Deus estabeleceu conosco é uma aliança matrimonial. Pecado é adultério aos olhos dele, e assim aconteceu com Ângela e Jansen. Segundo, que é desobediência para Deus é muito mais que quebrar uma regra ou um mandamento, é uma rejeição a Ele. No fundo de todas as pessoas, todas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Isso é gravado no coração de cada ser humano. Por isso, quando erram, não o fazem de modo inconsciente, fazem por escolha consciente e deliberada. Ao invés de querer agradar e obedecer a Deus, escolhem desobedecê-lo. Só que para isso criam deuses segundo seus desejos. Todos os deuses ou os ídolos não vieram do céu, foram criados pelo ser humano na terra. Se coloque de pé. Nenhum Deus foi criado no céu, foi criado pelo ser humano no seu coração. Diga criptonita, diga criptonita, diga identificando, diga identificando. Diga assim: Senhor, obrigado por me mostrar a minha criptonita. Diga: Senhor, obrigado por me dar um amor incondicional e me atrair a este lugar para me libertar. Obrigado, porque a partir de agora eu quero ser liberto. Eu não quero essa criptonita. Senhor, eu preciso urgente, diga: eu preciso urgente de uma intervenção na minha vida, porque eu identifiquei a criptonita e eu não quero ser desleal, adúltero. Eu não quero romper o meu relacionamento com o Senhor. Eu me arrependo e busco a partir de agora forças no Senhor para avançar nessas decisões de santidade, fidelidade diariamente. Senhor, obrigado por me amar. O Senhor não vai ser nunca mais o número 1. O Senhor vai ser o único. Tu és o meu exclusivo. Eu prometo que eu vou tomar decisões que eu não quero
para melhorar e ativar esse relacionamento. Eu quero cumprir o que a promessa em Daniel fala. Eu vou ser forte. Diga, eu vou ser forte. Diga, eu vou ser forte e ativo. Diga, forte e ativo. Diga, forte e ativo. Diga, forte e ativo. Eu serei. Eu quero que nesse louvor, você que pode, se você puder, se ajoelhe, entrega algo para o Senhor agora, para o teu Pai. Se você não pode, se assenta. Mas se você pode, se ajoelha, porque eu aprendi algo. O lugar mais alto que um ser humano pode estar é aos pés da cruz, é aos pés de Jesus. Nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Fale com Ele. Nada vai roubar tua glória. Exponha sua vida, seu casamento, sua vida financeira, seu trabalho. Fale para Ele agora quem que você é de verdade, homem, mulher. Fala a tua distância para Ele. Fale com Ele. Tudo veio. Fale com Ele, fale com Ele. Grite por Ele. Rompa a multidão de desafio hoje. Rompa com a circunstância. Rompa com aqueles que foram infiéis. Rompa com os desleais. Rompa com aquele que odeia. Rompa. Quebre o ciclo nessa noite. Gire uma chave no mundo espiritual e na tua vida. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. É Ele. Nada vai roubar tua glória. Não deixe nada. Nada vai roubar. Não deixe nada roubar a glória do Senhor sobre a sua vida. Não deixe nada tirar o poder que existe em você. Ei, você foi chamado e está aqui hoje para ouvir isso. Você vai transformar o mundo dessa época. Ei, a tua mente é pequena, é vazia. Até hoje você foi chamado para transformar essa geração. Você foi chamado para mudar a história. Você foi chamado para resgatar. Ei, eu nessa noite estou pregando para aqueles que são resgatadores, libertadores. Toda glória e majestade seja dadas ao Rei, o único que é digno. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Para algumas pessoas que estão aqui dentro, às vezes você olha e vê um sério problema. Às vezes
vezes você tem uma visão de comportamentos que muitas das vezes provoca o adultério. Talvez você visualize e qual que deveria ser a sua posição, sentar e alinhar e ajustar e falar: eu me comprometo com você para nós juntos fluirmos. Se a igreja hoje sentar, quando identifica os problemas e falar assim: eu estou aqui para te ajudar, é essa igreja que vai revolucionar o mundo. A igreja identificou que as viúvas estavam ficando sem o sustento, de repente se reúnem e os líderes oram, levantam pessoas que vão servir, mas eles continuam orando, buscando a Deus. Essa é a igreja, é essa comunidade, é essa igreja que a cidade de Umuarama precisa. Nós precisamos sentar mais e falar em verdade os erros, e falar: vamos junto melhorar, vamos junto. A criptonita, ela tem que ser identificada para nós vivermos essa expansão, essa aceleração, esse crescimento. Deus está amadurecendo a noiva para o encontro com o noivo. Ei! Deus está aperfeiçoando a igreja. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Enquanto a igreja não entendia, ela se afastava do momento crucial do nosso Senhor e Salvador. Quando a igreja entendeu, a igreja foi crucificada. Parte dos apóstolos, porque entendeu. Que nós possamos entender tudo aquilo que Deus está escrevendo. É um novo tempo. Para a cidade de Umuarama é um novo tempo. Para a igreja umaramense é um novo tempo. Deus está construindo um cenário de avivamento. Na cidade de Umuarama haverá uma fome e uma sede por mais de Deus. Nós veremos as pessoas vindo para os cultos. Não é 6 horas chegando. Elas chegarão aqui 4 horas da tarde com uma fome. As pessoas não vão ter pressa em ir embora, elas vão permanecer. Por que, Fabiana? Porque quando a criptonita é identificada, a única coisa que nós queremos é adorar, é adorar, é adorar, é dizer: bendito seja o Senhor, hosana nas alturas.
dizer: Santo, 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 Santo. Hoje nós temos dificuldade, por quê? A criptonita. Nós não conseguimos ficar uma hora dizendo Santo, Santo. Ficamos enfadados, exaustos, cansados, porque estamos atingidos com a criptonita. Algo tirou a nossa fome, a nossa sede. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça. Assim como é no céu, assim será na terra. Amém. Eu quero que você vai para a cidade, vai para o trabalho, vai para a rodovia, vai para o trabalho, vai para as casas, possuído desse poder para mudar a história de famílias que estão desconectadas, estão mortas espiritualmente. Vai para a sua semana viver no nível sobrenatural. Vamos sair do natural e da normalidade que essa vida tem provocado cada um de nós a vivermos. Vamos sair da racionalidade humana e vamos entrar no nível racional, mudar a nossa mente, transformar ela. Que o Senhor te abençoe. Saia daqui para viver a melhor semana, os melhores dias, sobre o favor, sobre a prosperidade do Senhor. Quarta-feira temos as nossas celas, sábado Voiex, domingo um poderoso culto nesse lugar. E se prepare, porque terá a terceira parte dessa mensagem. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Operando Deus, operando Deus. E se Deus é por nós, e se Deus é por nós, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.